Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, a temática da aula de Sociologia dessa semana é como ser um cidadão crítico. E dentro desse questionamento, a gente vai explanar um pouco tudo que a gente já aprendeu ao longo aí dessas aulas de Sociologia do primeiro bimestre, que nós estamos aí às vésperas de encerrar. Mas, primeiramente, eu queria só salientar algumas questões importantes, alunos. Primeiro, vocês têm até o dia 14 desse mês, aqueles que não estão fazendo nem as tarefas do centro de mídias, como também ali as atividades do professor do Classroom de Sociologia. Então não deixem de fazer, porque essas atividades, tanto do centro de mídias quanto do Classroom, os aspectos que o professor vai poder somar para depois tirar aí o rendimento, a nota e, sobretudo, aí a falta, a frequência de vocês, ou a presença. Então não deixe de realizar, uma vez que tem até o dia 14 desse mês ainda para fazer. Aqueles que têm feito tudo certinho, o professor fica muito contente e grato pela dedicação, né, e estudo de vocês. Então, voltando para a aula de hoje, é importante pensar a seguinte questão: como ser um cidadão crítico? E aí eu trouxe um texto aqui só para a gente refletir a diferença entre ser cidadão crítico e alguém que é apenas, como diz o título do texto, né, critiqueiro. Então vamos lá ver a diferença. A diferença entre ser crítico e critiqueiro é que do primeiro se espera um posicionamento respaldado em dados concretos, aquele que tem mais crítico no sentido de estudar, entender e compreender melhor a sociedade, ele vai estar sempre respaldado em estudos, em leis, no próprio desencadeamento das transformações sociais. Já o critiqueiro, por sua vez, é aquele que fala, né, apenas no sentido de discordar, mas que ele não tem fundamento, não tem embasamento e ele tem a única pretensão de trazer o conflito, semear a discórdia, mas que dentro da própria ideia de cidadania ele nem sequer, ao menos, entende o que significa cidadania, o que representa esse conceito e a própria atividade e atitude política dentro da sociedade. Então, por vezes, é interessante pensar que ser um cidadão é aquele que participa da sua sociedade, da vivência dela, de tudo que está acontecendo. Não dá para viver dentro da sociedade e viver apático, inerte, né? Parado, né? Sem participar dos acontecimentos do que te rodeia, uma vez que você faz parte da sociedade. Então, para ser um cidadão crítico, como diz o texto, nesse sentido falamos também do alienado político. Ou seja, para ser crítico ou um cidadão crítico, devemos fugir da alienação, né? Daquela ideia de achar que estar livre, mas ao mesmo tempo é controlado pela cultura de massa, pelas ideologias de mercado, por uma série de coisas. Então, ser cidadão político crítico é aquele que está sempre fazendo uma leitura concreta dos fenômenos e acontecimentos que a sociedade vem passando ao longo do tempo, né? Então, dentro dessa ideia, a gente pode refletir várias questões, né? Eu trouxe também nesta aula um texto que eu gosto muito dele e que leva como título O Analfabeto Político, que daí já nos faz pensar o que seria analfabeto. Analfabeto é aquele que não sabe ler e escrever, mas e quando quando se refere e fala do analfabeto político? É aquele que não sabe agir de forma política? É aquele que não entende o conceito política ou mesmo a sociedade? É exatamente um pouco sobre isso. E o texto fala de forma bem simples, singela, através aí da escrita do Bertolt Brecht, né? E ele diz o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala e não participa dos acontecimentos da sua cidade. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas, daqueles que nos representam e que estão lá ocupando cargos de poder dos quais nós os colocamos lá. Então o texto continua: não sabe o imbecil que da ignorância política nascem a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos. Quem é? Que é o político vigarista. Pilantra, corrupto e bajulador das empresas nacionais e multinacionais.
buscando não o bem comum, mas o bem próprio, apenas olhando para si mesmo e não para a sociedade a qual votou nele e acreditou nele. Então, olha só que texto também brilhante que nos faz refletir qual é o papel do cidadão, como devemos agir politicamente ou como devemos ser cidadãos mais críticos em relação a essa sociedade tão complexa na qual nós vivemos. E por último, eu trouxe também o artigo 5 da Constituição Brasileira para nós, alunos, ler e refletir o que esse artigo representa e traz de legado e de garantias para nós e quais são as suas contradições. Eu vou lê-lo rapidamente. O artigo 5 da Constituição vai dizer o seguinte: todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, o que esses aspectos, destacados na lei, nem sempre na prática é consolidado e é assegurado a cada um de nós, ditos cidadãos. Então, alunos, é um pouco dessas questões que a gente vai estar estudando ao longo dessa aula dessa semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.